E o contrato do Banco Master com a mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, previa que o escritório da família trabalhasse na defesa dos interesses da instituição de Daniel Vorcaro, que é o CEO do Banco Master, junto ao Banco Central, à Receita Federal e ao Congresso Nacional. De acordo com o documento, o escritório receberia uma remuneração mensal de R$ 3.600.000 ao longo de 3 anos. Como ele foi assinado no dia 16 de janeiro de 2024, se tivesse sido cumprido integralmente, teria rendido ao Barsi de Moraes Associados, escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, 129 milhões de reais até o início de 2027, ano em que Moraes assumiria a presidência do Supremo Tribunal Federal, no esquema de rodízio do tribunal. Com a liquidação do Master, os pagamentos foram interrompidos, mas caso tenham sido honrados até outubro de 2025, último mês antes da intervenção decretada pelo Banco Central do Brasil, gerariam ao escritório Barsi de Moraes uma receita de 79 milhões de reais. Um escritório que, lembramos, onde trabalham, além da esposa do ministro, também os seus 2 filhos. Rodrigo Constantino, o que você acha sobre esse caso desse contrato monstro, né, de 129 milhões de reais, um contrato de um escritório apenas 11 pessoas, mas um escritório onde atua a esposa do ministro Alexandre de Moraes? Cauti, eu já venho denunciando a promiscuidade no Poder Judiciário há muito tempo, essa coisa de cônjuges com escritórios, o próprio Gilmar Mendes mandando o Barroso fechar o seu escritório, hoje em dia todos têm, né? Mas a gente tem que atualizar, promiscuidade é um eufemismo. Isso é corrupção da braba, isso é um escândalo, aliás, isso é o escândalo, né? Hoje mesmo eu publiquei no meu X, né? Desconfie de qualquer analista, inclusive que se diga de direita, que não está batendo nessa tecla. Eu estou vendo alguns aí calados. Preferem ficar atacando veículo de comunicação sério, né? Com fake news, com invenções e tudo, dizendo que mudou linha editorial e o escambau, em vez de falar desse escândalo do Alexandre de Moraes. São pessoas que não têm coragem de bater de frente com o nosso tirano, né? Então, 129 milhões... 3,6 milhões de reais ao mês, Cauti. Isso não existe. Qualquer jurista, qualquer advogado vai mostrar. E olha, isso não era taxa de sucesso, isso era remuneração fixa. Aliás, parece que o escritório atendeu o senhor Vorcaro em um caso de queixa-crime contra um empresário e perdeu em 2 instâncias. Talvez não pôde mostrar seus serviços ainda porque não chegou no STF, que é onde o escritório tem 30 processos, se eu não me engano. Então, está muito claro, né, que era compra de conexões, que era lobby, que era corrupção. Isso é o escândalo do ano. E tem gente fingindo que não viu. Aliás, eu dou os parabéns a Malu Gaspar e ao Globo por ter publicado, né? A Malu Gaspar, ela ainda faz jornalismo. Ela, de vez em quando, vai lá e diz que o Supremo tem que parar agora, exagerou, mas até aqui foi por uma boa causa. Isso, para mim, é inaceitável, né? É um discurso que ajudou a nos trazer a esse ponto. Agora, nesse caso do Banco Master, ela fez jornalismo. E está aí a denúncia, mostrando agora, inclusive, que o contrato visava a proteger de Receita Federal, o Congresso e tudo, e que o pagamento era prioridade. O pagamento do escritório da senhora Vivi era prioridade. Palavras do Daniel Vorcaro. Ora, pelo amor de Deus, ninguém precisa inferir, ninguém precisa especular que isso é corrupção da grossa. Nós estamos diante do maior escândalo e tem gente que fica martelando coisas que levantam cortina de fumaça porque não querem falar do Alexandre de Moraes pego com a boca na botija, com batom na cueca. Isso é o batom da cueca e um batom multimilionário do Alexandre de Moraes e sua família.
Pois é, doutor Marcília, sobre esse contrato, lembramos de 129 milhões de reais, temos dois problemas. O valor, completamente fora dos padrões da advocacia, inclusive para escritórios muito prestigiosos, né, muito tradicionais e com centenas de advogados, mas também temos um problema do mérito do contrato, do que estava previsto que o escritório faria. Não é apenas uma representação em um processo, que possa ser criminal, tributário, etc., mas basicamente a atuação até no Congresso Nacional. Então, até inclusive, eu queria lhe perguntar, eu estava fazendo um cálculo aqui, se a gente dividisse esses 129 milhões de reais por 3 anos, esse 3,6 milhões por mês, por 22 dias úteis e 8 horas por dia de trabalho, daria uma hora trabalho de quase 21 mil reais por hora de trabalho. E caso o escritório trabalhasse 100% apenas sobre para o Banco Master. É normal um valor desse na advocacia? Não, isso não existe, isso não é normal. É absolutamente fantasioso pensar que isso é advocacia ou que isso é só advocacia ou que você vai pagar um valor desse para a pessoa peticionar, procurar jurisprudência e atuar junto a quem quer que seja. Veja, isso não existe na advocacia. Agora, eu queria pegar o gancho aqui até do que o Consta falou, do batom na cueca. De fato, é o batom na cueca. Agora, o Brasil é tão esquisito, o Brasil é tão misterioso, vamos dizer assim, que o batom na cueca não é crime, mas batom na estátua é. Né? Então a gente precisa colocar aqui colocar o crime no batom certo. O batom na estátua não é crime, o batom na cueca é que é crime. É isso que esse tipo de bandalheira que é crime. É esse tipo de bandalheira imoral, antiética que precisa ser investigada. É um absurdo, a pessoa atua em tudo quanto é lugar, como o Consta lembrou. E veja, e por que a única coisa que se encontrou até agora foi essa calúnia que perdeu na primeira e segunda instância e está esperando subir para o STF. A única atuação do escritório da esposa do Moraes. Por que só encontrou esse? Só encontrou esse porque ninguém investiga. E a gente não consegue acesso. Então, o jornalismo vai lá e pergunta para um, pergunta para outro e ninguém responde e não consegue ter acesso aos dados de atuação. Por quê? Porque está com o Toffoli, em sigilo máximo. Então, agora, para a gente entender qual foi realmente a atuação do escritório da esposa do Moraes, no caso Vorcaro, vamos depender do Toffoli, que impôs sigilo total, máximo, sigilo master ao processo. Nunca, portanto, vamos saber exatamente qual foi essa atuação, de que maneira foi, um valor absurdo, né? As pessoas falam assim, não, mas não é 129 milhões, porque quando o banco foi liquidado, o contrato foi interrompido, então é só 80 milhões. Foram só 80 milhões, só 80, então tudo bem. Quer dizer, não existe nem 129, não existe nem 80, isso tudo, seja o valor que for, pago nessa quantia por hora ou como for por mês, 3,6 milhões por mês, isso é um absurdo completo. É uma coisa degradante, isso não só vulgariza o Supremo Tribunal Federal, não só vulgariza as instituições brasileiras, mas vulgariza a advocacia. Vulgariza a advocacia, porque a advocacia hoje é refém desse tipo de advocacia lobista. Hoje, a advocacia e mesmo a OAB se colocam trabalhando, vamos dizer assim, em favor desse tipo de advocacia que pertence a uma casta em Brasília especializada em tribunais superiores. Enquanto isso não acabar, não há nem justiça e nem advocacia sérias dentro do país.